Hoje o tema é, uau, intenso. Vamos mergulhar nos primeiros capítulos do livro de Jó. Opa, vamos lá. Jó é realmente um livro que desafia, né? Uma das obras mais sofisticadas da Bíblia, eu diria. Com certeza. Mexe muito com a gente, levanta umas questões bem difíceis sobre Deus, sobre justiça, sobre o porquê do sofrimento humano. É denso. Muito denso. E começa de um jeito bem interessante. Sim. Ok, vamos tentar desempacotar isso então. Primeiro, a gente conhece o próprio Jó, né? O texto faz questão de dizer: íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Um modelo. Exato. Jó 1.1 já estabelece isso. E a piedade dele era extrema, né? Aquela coisa de oferecer holocaustos pelos filhos, pensando, talvez eles tenham pecado em seus corações. É um zelo, assim, notável. Muito. Quase perfeito demais, talvez. Mas aí, do nada, a cena muda completamente. É uma transição muito abrupta, né? Totalmente. De repente estamos numa cena celestial. Jó 1:6. Os filhos de Deus, provavelmente anjos ou seres celestiais, se apresentam diante do Senhor. E no meio deles, quem aparece? Uma figura chamada o Satanás. Isso pega muita gente de surpresa, eu acho. Porque a gente já pensa logo no diabo, né? Exatamente. E aí é crucial entender o hebraico original. Satanás ali não é um nome próprio, tipo, oi, eu sou o Satanás. É um título. Um título? Como assim? Significa algo como o adversário, o opositor ou até o acusador. É um papel funcional dentro daquela corte celestial. Ah, interessante. Sim, a gente vê essa raiz STN em outras partes do Antigo Testamento. Às vezes para inimigos humanos de Salomão, por exemplo, ou Davi sendo chamado de Satã pelos filisteus, no sentido de adversário. Até o anjo do Senhor age como um Satã contra Balaão, lá em Números, como um obstáculo. Entendi. Então não é necessariamente o diabo com D maiúsculo que a gente conhece do Novo Testamento. Olha, essa figura específica, o Satanás, como membro da corte celestial que acusa, ela é bem rara. Só aparece aqui em Jó 1 e 2 e depois uma passagem de Zacarias 3. A função dele aqui é claramente de um acusador, um promotor celestial, digamos assim. Ele está ali para questionar, para testar. Faz sentido, é como se ele tivesse o papel de apontar possíveis falhas no sistema, né? Exato. Não necessariamente motivado por uma maldade intrínseca, como a figura do diabo vai ser desenvolvida depois, mas como parte dessa dinâmica da corte. E é exatamente isso que ele faz em relação a Jó, certo? Deus meio que apresenta Jó todo orgulhoso, olha só meu servo Jó, não tem igual na terra. Uhum. Deus elogia a integridade dele. E 10. Será que Jó teme a Deus por nada? Por acaso não o cercaste de proteção? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Essa é a questão-chave. Ele está dizendo, claro que ele é fiel, você o abençoa o tempo todo. Tira as bênçãos para ver se ele continua te amando. A acusação é sobre a motivação de Jó. A retidão dele é genuína por amor a Deus ou é só interesseira por causa das recompensas? É uma pergunta bem desconfortável, coloca o dedo na ferida. Muito. E aqui tem uma perspectiva bem legal do John Walton, um estudioso do Antigo Testamento. Ele argumenta que o desafio do Satanás vai além de Jó. Como assim? Walton sugere que o Satanás está, na verdade, questionando a própria política de Deus, de recompensar os justos com prosperidade, o famoso princípio da retribuição. A ideia seria, será que essa política de recompensas não acaba corrompendo a motivação das pessoas? Será que elas servem a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele dá? Nossa, isso muda tudo. Pois é. Para Walton, a pergunta central que o livro levanta a partir dessa cena não seria nem por que os justos sofrem, mas sim por que os justos deveriam prosperar. A prosperidade garante uma fé autêntica? Ou ela pode até atrapalhar? Que inversão de perspectiva. A gente sempre foca no sofrimento, mas questionar a bênção? Uau! Exatamente. E isso nos leva a outro ponto fundamental. Essa cena celestial não está ali para ser explicação literal e final do motivo do sofrimento de Jó. Tanto que Jó nunca fica sabendo dessa conversa.
É verdade. Ele passa o livro todo sem ter ideia do que aconteceu lá em cima. Isso. A introdução funciona mais como um artifício literário, sabe? Para estabelecer os termos do debate. É como se fosse um experimento mental para a gente, leitor. O ponto não é mostrar Deus fazendo uma aposta cruel com o Satanás. Isso seria simplificar demais. Então, qual é o ponto? O ponto é colocar em xeque nossas ideias sobre como Deus governa o mundo. É levantar a questão: como a justiça divina opera? Como essa relação entre retidão e sofrimento, ou retidão e prosperidade, realmente funciona? A introdução prepara o palco para essa discussão complexa. Entendi. Prepara o palco para um dilema gigantesco, né? Aqui é onde fica realmente interessante. Lembrei daquela análise do Matsiar Rupevelli. Ele propõe um trilema, né? Isso. A ideia do Tsevat é ótima para entender o conflito central. Ele diz que o livro de Jó apresenta 3 afirmações que parecem verdadeiras, mas que, aparentemente, você só pode sustentar 2 delas ao mesmo tempo. Quais são elas mesmo? Primeira, Deus é justo e bom. Segunda, o mundo opera segundo o princípio da retribuição. Os bons são recompensados aqui e agora, os maus são punidos aqui e agora. Terceira, Jó é inocente. Ele não fez nada para merecer tamanho sofrimento. Certo. E aí é que o negócio pega, né? Porque se você aceita as 3, entra em contradição. Exatamente. O dilema é, qual delas você vai questionar? Os amigos de Jó, nos diálogos que vêm depois, vão se apegar firmemente à afirmação 1, Deus é justo, e a 2, o princípio da retribuição funciona. E aí, para eles, a conclusão lógica é que a 3 tem que estar errada. Ou seja, Jó precisa ter pecado, mesmo que escondido. Ele não pode ser inocente. Isso. Eles negam a inocência de Jó para preservar a justiça de Deus e a regra da retribuição. Já o Jó... O Jó tá lá sofrendo, ele sabe que é inocente, afirmação 3, e ele também acredita ou quer acreditar que o mundo deveria funcionar pela retribuição, afirmação 2. Uhum. Então, atenção para ele é que, se ele é inocente e está sofrendo horrores, talvez a afirmação 1, Deus é justo e bom, seja o problema. Ele chega perigosamente perto de questionar a própria justiça ou bondade de Deus. É um beco sem saída terrível para ele. E pra gente que lê também, né? Fica aquela angústia. Fica. E talvez a sugestão implícita do livro, ou pelo menos o que essa tensão nos força a considerar, é que a afirmação que precisa ser reexaminada, ou pelo menos relativizada, seja a número 2. O princípio da retribuição. Exato. Será que ele funciona de forma tão matemática, tão direta e imediata assim no mundo? Será que Deus governa o cosmos com base numa planilha de débito e crédito tão simples? O livro parece nos empurrar para longe dessa ideia. Sugerindo que talvez nem todo sofrimento seja punição divina direta por um pecado específico. Exato. E, por outro lado, nem toda prosperidade seja uma recompensa imediata por uma boa ação. A relação entre a ação humana e a consequência divina pode ser muito mais complexa, misteriosa do que a gente gostaria de admitir. Puxa, quanta coisa pra gente processar só nesses capítulos iniciais. É muita camada, né? Demais. E falando em camadas e perspectivas diferentes, a gente adoraria saber o que mais chamou a atenção de vocês até aqui nessa análise inicial de Jó. O que te intrigou, o que te deixou pensando, conta pra gente aqui nos comentários. Queremos muito ouvir as reflexões de vocês. Isso mesmo, compartilhem aí. Ai, claro, se você tá curtindo essa exploração mais a fundo, se essa conversa tá te ajudando a pensar a Bíblia de um jeito novo, não esquece de deixar aquele like e principalmente de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios, tá bom? Ajudar muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Com certeza. E vale reforçar, embora essa figura do Satanás seja marcante na introdução, o foco real do livro não é ele. Ele é, como a gente disse, um gatilho para o debate teológico e ético que vai se desenrolar. Ele meio que acende o pavio e sai de cena, né? Basicamente isso. A substância mesmo, as tentativas de resposta, ou talvez a ausência delas, está nos diálogos poéticos que seguem, entre Jó e os amigos dele. Aqueles diálogos super intensos e angustiantes. Sim. E naquele poema central sobre a sabedoria, em Jó 28, que é incrível, e, claro, na resposta final de Deus, lá nos capítulos 38 a 41, que vem do redemoinho. É para lá que o livro caminha.
Então, para a gente ir amarrando essa parte inicial, o que tudo isso significa? Quer dizer, o que a gente tira desses primeiros capítulos? Olha, eu acho que a grande função dessa introdução é justamente nos desestabilizar. É pegar as nossas certezas fáceis sobre sofrimento, justiça, recompensa e castigo e jogar tudo para o alto. Não é para dar resposta, é para fazer pergunta. Exatamente. A introdução de Jó não oferece um porquê simples para o sofrimento dele, nem para o nosso. Pelo contrário, ela nos joga no meio do mistério, no olho do furacão e nos convida a questionar profundamente essas fórmulas prontas. É um convite para abandonar o pensamento simplista sobre Deus e a vida, né? Sem dúvida. É um convite a uma fé mais madura, que talvez precise conviver com a tensão, com o não saber, com a complexidade. E acho que fica uma provocação final importante para quem está ouvindo, né? Baseado em tudo isso. Sim. Se aquele modelo simples de retribuição, se fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal, aqui e agora, não explica totalmente a complexidade do mundo que a gente vê e certamente não explicou a experiência de Jó, que tipo de sabedoria mais profunda sobre o caráter de Deus, sobre os propósitos dele, o livro de Jó está nos convidando a buscar? Como é que a gente lida, na prática, no nosso dia a dia, com essa tensão constante entre a nossa fé na bondade fundamental de Deus e a realidade de tanto sofrimento que parece muitas vezes aleatório e sem sentido? Perguntas difíceis, mas essenciais. Acho que Jó nos força a encarar isso de frente. Exatamente. Não para ter todas as respostas, mas talvez para aprender a fazer perguntas melhores e a confiar em Deus mesmo no meio do mistério.